Olá, eu sou Frei Gilvander Moreira, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho para Além dos Templos. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Estamos no 22º domingo do tempo comum e o evangelho que nós somos convidados a refletir hoje é sobre uma perícope do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, o versículo 1, e depois os versículos de 7 a 14. E hoje nós temos uma alegria grande de envolver aqui nesse projeto do Evangelho para Além do Templo a pastora Ódia Barros, que junto com o nosso querido irmão Marcelo Barros vai participar conosco aqui. Seja bem-vinda, Ódia Barros, seja bem-vindo, Marcelo Barros. Ódia, é uma alegria grande receber você aqui no Evangelho para Além dos Templos. A nossa querida pastora Nancy Cardoso participou conosco aqui vários meses, mas nos pediu uma licença para cuidar melhor de um probleminha de saúde. Então seja bem-vinda, Ódia. Você é da Igreja Batista dos Pinheiros, não é isso? Igreja Batista do Pinheiro, em Maceió. E eu quero, desde já, registrar a minha alegria de entrar nessa roda, né, sobre esse tema que eu acho muito importante, né, que batiza esse projeto Evangelho para Além dos Templos. Eu acredito muito nisso, que nós precisamos anunciar um evangelho para além dos templos. E eu fiquei muito grata quando recebi esse convite, assim, tão generoso dessa equipe para fazer parte também desse movimento. Então agradeço a acolhida e e acho que é um privilégio, né, e quero saudar as pessoas que vão acolher esse evangelho e me acolher aqui também, então toda a minha gratidão. Nós é Que que estamos beleza, né, muito Marcelo, gratos. receber a Ódia aqui, não é, meu irmão? É uma festa do programa, é uma festa de todos e todas que estão conosco nessa roda de conversa. Ódia, que maravilha ter você com a gente. Então sejam bem-vindos todos e todas e todes que estão chegando para acompanhar essa roda de conversa aqui, né? Lembrando que esse nosso programa Palavra Evangelho para Além dos Templos, né, está sendo transmitido por 8 canais num trem chamado YouTube e também pelo um tal de TikTok e Instagram. Então, onde você estiver participando, comente lá. Se quiser também, sinta-se à vontade para compartilhar, para repassar para outras pessoas. Querida Ódia Barros, aliás, Marcelo Barros, Ódia Barros, parece que vocês são da mesma família, né? Nós resolvemos já de adultos e cada um já formado ser família, isso é que é importante. Pois é, entre os indígenas se chama muito de parentes. É Os parente, indígenas chamam de parentes, têm parentescos muito profundos das ancestralidades, então eu estou assumindo esse meu parente, Eu também, Marcelo Barros, com muita alegria. é mútuo. Que beleza. Ódia, então o evangelho de hoje, Lucas capítulo 14, versículo 1, depois pula para os versículos de 7 a 14, é aquela narrativa onde Jesus, a partir de um fato concreto, faz uma análise. Fala, olha, se você for convidado para uma festa, não sente nos primeiros lugares, sente lá atrás para você ser convidado para frente. Quais as chaves de leitura para a gente interpretar de forma sensata e libertadora esse evangelho? Ódia. Primeiro dizer que é importante localizar a importância das mesas no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, uma das
organizações literárias desse texto é o número de mesas. Chama atenção tantas mesas diferentes que Jesus aparece nessas mesas. E essa do capítulo 14 chama mais ainda atenção. É uma mesa que Jesus não costumava participar, de um fariseu importante. E se Jesus está numa mesa de um dos fariseus importantes, certamente os outros convidados também eram pessoas que não faziam parte dos círculos de amizade, de relação de Jesus, então devia ser uma mesa que Jesus não estava muito confortável. Nós devemos até pensar por que Jesus aceita esse convite, e certamente aceita porque vê uma oportunidade de levar o evangelho além dos templos e das sinagogas, né. Porque Jesus é esse que leva o evangelho além dos templos e das sinagogas, e o lugar primordial é as mesas onde Jesus se senta. Então essa é uma mesa que Jesus está e ele faz essa provocação, né, convidando a que você chegue de forma humilde, não ocupe os primeiros lugares, mas o último, e para que o o o o seu anfitrião, lhe percebendo, lhe convide para sentar. Eu acho que é bem complexo, né, meu irmão Marcelo, esse como interpretar isso sem cair na ideia de uma falsa, humildade. Porque a primeira coisa é isso: "Ah, eu vou fazer de conta que eu não quero estar no primeiro lugar, vou sentar no último para que o anfitrião me convide e me coloque". Eu acho que foi um pouco mal elaborado esse olhar e essa interpretação para o que Jesus de fato disse. Jesus não está ensinando ou orientando um falso comportamento de humildade. Quero chamar a atenção que a palavra humildade também muitas vezes é mal interpretado nesse texto. Humildade vem de humus. A palavra humildade não é ser simples, né, é na verdade reconhecer que todos nós somos feitos do mesmo humus. Humus É, é terra, nós somos feitos do mesmo humus. hum, Na tradição religiosa representada nesses fariseus e nessa mesa farisaica, esses religiosos esquecem que são feitos do mesmo humus, que os pobres, que os excluídos. Então, a provocação de Jesus talvez para nós não seja tão forte, importante, que foi certamente no momento que ele falou isso naquele jantar, naquela mesa. Era uma provocação a uma cultura de exclusão, onde as mesas não era esse lugar onde todos se reconhecem do mesmo humus, e era uma sociedade muito hierarquizada, e certamente Jesus sentiu falta. Quando ele olhou, eu imagino assim, eu gosto, sabe, Marcelo e Gilvanda, de ler o texto imaginando. Às vezes a gente perde muito do texto quando a gente não imagina. Eu imagino Jesus chegando e olhando os convidados, os outros, e ele dizendo: "Cadê os meus? Onde estão os meus? Eu não tô encontrando aqui". E acho que é aí que provocou essa, mas eu vou deixar o irmão aí, Marcelo Barros, falar um pouco mais do que ele percebe nessa provocação de Jesus. Gratidão, Ódia, com você, Marcelo. eu penso que é isso mesmo que a Odja está dizendo, né. Se qual é digamos, o fundo de verdade, qual é a base do que Jesus está querendo ao dizer isso? Qual é o projeto? O projeto é igualar a sociedade. O projeto não é que o que está no último lugar venha para o primeiro e o que está no primeiro seja relegado. É lógico que é um pouco a mesma lógica do que Maria cantou no seu cântico: Deus derruba os poderosos e eleva os pequenos, né. Mas não eleva os pequenos para serem poderosos Isso, e repetir o mesmo processo. Eleva os pequenos para igualar, para que todo mundo seja igual.
essa a Ódia estava falando de que imagina o texto do evangelho, eu também. E eu imaginei, nas famílias brasileiras de hoje, um ambiente muito polarizado, do ponto de vista social, no ponto de vista político, tem irmãos, irmãs, e às vezes até a gente nas nossas famílias temos isso. Gente que se coloca à direita, gente que se coloca à esquerda. Esquerda e direita é uma maneira de falar. Não é o primeiro lugar e o último, mas é posturas rígidas e diz: "O meu lugar é aqui, nesta mesa da convivência, nesse simpósio", para usar a palavra grega, né, essa esse essa conversa durante a mesa. E isso é que é o tema do evangelho. E, de fato, Jesus vai na casa de um adversário religioso, político, ele é um mestre da lei. Jesus tinha acabado, diz o evangelho, de subverter a lei. Uma lei que dizia: uma pessoa doente não pode entrar na sinagoga, não pode entrar num lugar sagrado, não come junto com a gente na mesa da gente. E aquela mesa era uma mesa do sábado, era uma refeição especial. Eles tinham um nome hebraico para dar essa mesa, eles faziam da mesa uma continuidade do culto na sinagoga, não era uma mesa qualquer. E Jesus diz: ocupe outro lugar, vá para, quer dizer, vamos subverter essa ordem. Então eu vejo assim. E é interessante porque não aparece aqui, e aí eu queria provocar outra, o papel da mulher. E quando se fala de mesa, quando a gente fala de uma refeição em casa, ao menos na cultura da gente, mas eu acho que muitas culturas do mundo, a mãe, a mulher, a dona da casa, né, tem um papel fundamental. Inclusive, mesmo numa casa de um fariseu, homem sagrado, que a mulher não era, na época, considerada assim, no lugar, na mesa, nos lugares que eu tenho visto, mesmo às vezes em classes sociais que não são a minha, é gente importante, eu chego para almoçar ou para jantar convidado, e eu vejo que a mãe de família, que diz: você fica ali, você fica aqui, então te coloca no lugar. Você não acha, Giovana? É, exatamente. Ô Marcelo e Ódia, que maravilha ouvir vocês. Ódia, antes de devolver a palavra para você comentar sobre essa aparente ausência das mulheres nesse evangelho, eu queria fazer outra perguntinha também para você, que é o seguinte: é óbvio que, assim, às vezes eu brinco com as pessoas levantando a seguinte questão, eu pergunto assim, falo: "Olha, vocês acham que nos 4 evangelhos da Bíblia, se a gente for perguntar, Jesus gostava mais de rezar, de orar ou de comer?" Aí: "Não, eu falo: "Olha, Jesus, no evangelho de Lucas, orava e rezava muito, mas se queria estar com Jesus, né, convidou para almoçar, para jantar, Jesus pulava dentro, né." E me chama atenção, como vocês estavam conversando, E era assim, acusado de ser comelão e bebedor de vinho. exatamente. Olha, e ele não se nega a ir participar de uma refeição com o chefe dos fariseus, né, e segundo o evangelho, ele fala que os fariseus eram os amigos do dinheiro, então ele tinha tudo para a priori, dar um tapa na cara e falou: "Ó, vocês não conheço vocês e tal." Agora, eu queria Ódia e Marcelo, é assim, é óbvio que é gostoso demais a gente comer ao lado de uma pessoa que a gente admira, gosta, é amigo, ama e tudo. Agora, comer do lado de alguém que a gente não gosta fica ruim, atrapalha até o apetite, né. Mas a minha pergunta é o seguinte: essa hierarquização que ele propõe, essa subversão, de cancelar uma sociedade organizada em hierarquia, em honras, em privilégio, em castas. Isso aqui, será que o evangelho está propondo só no terreno da comida, ou esse comer junto é uma metáfora das relações humanas e sociais que ele propõe para a vida toda? Ódia, com você. Exatamente, Gilvanda, você já colocou isso,
nós não podemos pensar a mesa aí só na dinâmica, né, na dinâmica nem só familiar ou religiosa, do que representa essa mesa culturalmente, religiosamente, mas aí a mesa e sobretudo enfatizando de novo que a narrativa lucana do evangelho faz questão de fazer um percurso de Jesus, do evangelho de Jesus, passando por mesas. Isso é muito importante, é uma chave muito importante para a gente ler esse texto. Então Jesus vai nessa casa como que seguindo uma geografia do seu evangelho, que não exclui mesa nenhuma, mas ele vai também para um pouco provocar sobretudo essa tradição religiosa representada nos fariseus, que lembremos, tinha a comensalidade como um princípio, a comensalidade era algo muito importante, e lembro agora daquela narrativa da mulher Ciro-fenícia, quando provocou Jesus, inclusive, quando ele negava a cura da sua filha, ela diz: "Até os cachorrinhos têm direito a comer das migalhas que caem da mesa". Ou seja, isso é de novo uma denúncia de uma sociedade estratificada que excluía mulheres, que excluía não judeus. E e aí eu acho que essa é a denúncia desse modo de organização social e política, e que Jesus faz um confronto nesse jantar, né, um jantar onde Jesus vai com ele não aceita porque ele gosta da mesa, Jesus gosta da mesa, e eu penso, Gilvanda, que é uma forma de espiritualidade que Jesus nos ensina, a espiritualidade da mesa, do encontro. Para mim é quase uma teologia que Jesus propõe, a teologia da mesa, que faz confronto à religião que criou a comensalidade como barreira para os iguais. E Jesus então propõe essa teologia da mesa, da festa. Jesus é, né, essa pessoa que acolhe. E eu acho que essa é a provocação do evangelho desse domingo. Mas também, com relação à pergunta, sobre as mulheres, eu penso que Jesus, na verdade, vai para esse jantar e certamente quando ele chega, ele vê a ausência de muita gente nessa mesa. Não só dos que eram considerados impuros, porque tinha qualquer, né, deficiência física, por aqueles que eram pobres, que eram considerados malditos pela tradição religiosa do templo, mas também sentiu falta das mulheres. Jesus sente falta de muitos corpos ali naquela mesa, da sua gente, como eu digo. Jesus está acostumado a fazer mesa com gente que a tradição religiosa não faz mesa com elas. Pelo contrário, as exclui, as silencia, as violenta. Então, Jesus então sente falta, inclusive das mulheres nessa mesa de fariseus. A mesa dos fariseus não é uma mesa, eu diria, acolhedora para Jesus, quando ele reconhece as ausências tantas que estão nessa mesa, entre elas das mulheres, certamente, que ficam sempre parecendo o que a mulher Ciro-fenícia diz, tendo que comer das migalhas que caem das mesas, né, dos homens, dos poderosos, dos que se acham mais puros, mais dignos, e aí essas mulheres são colocadas naquele lugar debaixo da mesa. Veja que esse texto também é uma provocação sobre mesa. Quem está sentado à mesa e quem não está. Quem está embaixo que tem que se alimentar das migalhas. As mulheres viviam numa sociedade onde elas tinham que se alimentar das migalhas, né, porque sobrava, o que caía da mesa dos homens, né, que ocupavam os primeiros lugares. Então eu acho que também essa metáfora de último e primeiro lugar
também provoca essa sociedade patriarcal, androcêntrica, onde as mulheres estão sempre nos últimos lugares. E Jesus faz esse confronto com essa imagem poderosa da mesa e de quem convida e quem é convidado para a mesa. E veja, eu acho importante que ele não fala só dos que são convidados ou não convidados, mas ele fala de quem convida. Não há uma intenção também de confrontar o que convida, o anfitrião, que é a pessoa que organiza a mesa, que seleciona os convidados. E talvez aí outra chave importante para ler esse texto, questionar a própria organização, não só social, política, mas religiosa, que era quem dava organicidade a essas mesas, que decide quem senta no primeiro, no último lugar, quem é convidado, quem não é convidado. Então eu acho que são várias chaves importantes. Ok, gratidão, Ódia querida. Que maravilha essa prosa, essa reflexão aqui, mas o tempo voa. Marcelo, o que que precisa acrescentar rapidinho, depois sugiro, te É, pergunto, com eu música a gente poderia concluir eu o acho prosa eu também. acho que esse evangelho, a Od já falou muito bem, de pessoas que são excluídas e excluídos da mesa comum, da vida, né, dos direitos humanos e direitos de tudo. Nós estamos uma semana antes da Semana da Pátria, do dia 7 de setembro, do próximo domingo, e acho que aqui o nosso coletivozinho, né, do Evangelho para Além dos Templos, lembra a vocês o grito dos excluídos e excluídas, o 31º grito. Portanto, está ligado a esse pessoal que não está no banquete, ou que quando está, tem que ocupar o último lugar. Jesus diz, vem para cima. Então, o tema desse ano, Giovanna, é muito importante. Cuidar da casa comum e da democracia é a luta de cada dia. É até um grito assim fácil da gente, poético, né? Cuidar da casa comum e da democracia é a luta de cada dia. E eu convido vocês todos e todas que estão conosco a dar importância a isso, a divulgar, a participar, né, em todas as cidades brasileiras. O que é que consta, o de que é que vai constar o grito dos excluídos e excluídas? Uma manifestação pública, numa praça, né, nas várias cidades, cada uma tem o seu lugar de encontro, de concentração, e depois uma marcha, onde esse tema vai ser tratado de várias maneiras, com música, com drama, com poesia, com tudo. E assim a gente revive essa profecia de Jesus de outra forma, de outro modo, né? Mas nessa grande mesa, como dizia Ódia, da vida. É isso. Uma alegria muito grande estar com vocês. Obrigado, Ódia, de estar conosco. E Eu a gente conta agradeço. com você sempre. E até a próxima, né? Que beleza. Marcelo, você sugere uma música para a gente concluir essa reflexão aqui? O nosso querido Zé Vicente tem uma música que se chama Na Festa do Meu Povo, que lembra um pouco essa utopia, né, dos excluídos e excluídas poder participar da festa, entrar no banquete, no jantar, como disse Ódia, né, mas de uma maneira incluída e igualitária. Então a música Na Festa do Meu Povo, acho que vocês conhecem, é muito bonita. Exatamente. Então, gratidão, Marcelo, gratidão, Ódia, gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando nos 8 canais pelo YouTube. Se gostou, compartilhe, comente e até o próximo Evangelho para Além dos Templos. E fique com Zé Vicente, com a festa, com Na essa festa música Na Festa do Meu Povo. Um abraço. Um Sigamos. abraço. Que beleza. Gratidão. Tchau, tchau. Que beleza. Na festa do meu povo, há vinho, arte e comida, mesa fraterna servida, a gente pode saciar. É nova sociedade
É mundo novo nascendo, plantado entre os pequenos, a vida vai transformar. Vinho melhor foi guardado pra hora que já soou. Novo céu e nova terra, primavera já chegou. Novo céu e nova terra, primavera já chegou. Na festa do meu povo, a dor transformada em canto, que brota de rios de pranto e lava toda a nação. Na força dos humilhados, como semente escondida, vencendo a morte, eis a vida no canto do nosso chão. Vinho melhor foi guardado pra hora que já soou. Novo céu e nova terra, primavera já chegou. Novo céu e nova terra, primavera já chegou. Na festa do meu povo, há mãos unidas em prece, que ao nosso Deus agradecem, cantigas de louvação. Vestes em sangue alvejadas, mártires que a luta faz, filhos e filhas da paz, em Páscoa revolução. Vinho melhor foi guardado pra hora que já soou. Novo céu e nova terra, primavera já chegou. Novo céu e nova terra, primavera já chegou. Na festa do meu povo, a esperança dançando, cirandas anunciando, o reino já começou. Gente nas ruas da história, trabalhando a igualdade, caminheiros da verdade, no amanhã que hoje chegou. Vinho melhor foi guardado pra hora que já soou. Novo céu e nova terra, primavera já chegou. Novo céu e nova terra, primavera já chegou. Aleluia, 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 aleluia.